período eleitoral está se aproximando. Os candidatos já estão se organizando para vir às ruas pedir votos. O cenário a cada eleição é um cenário diferente, mas o filme é sempre o mesmo. As peças do tabuleiro, elas podem até ser trocadas, mas quem manipula essas peças continuarão sempre sendo os mesmos. Os políticos não são bem vistos pela sociedade. E pode-se afirmar que até mesmo por alguns políticos, os políticos não são bem vistos. Discussão do leite? Ainda não. O que mais tem? Não, Vossa Excelência vai discutir. Não. Eu quero falar dos que mamam. Aí já não está na ordem do dia aqui. O que, senhora? Não entendi. Porque estava falando do leite, eu gosto de falar de quem mama. Não das crianças que têm direito, mas dos marmanjos safados, sem vergonhas, cafajestes, que infestam a política nacional e infestam essa casa. Essa é uma das grandes mulheres no cenário da política carioca, a radialista Cidinha Campos. O que é isso? Eu vejo aqui nessa casa o cinismo dos ladrões. Vi ontem dessa tribuna um deputado falar em moral, bons costumes. E agora com as eleições vai ser a hora de substituições. Que sai um canalha e entra outro. Não vão notar sequer a diferença, a não ser da aparência física. É como eu já disse, trocam-se as peças do tabuleiro de xadrez, mas os jogadores são os mesmos. A corrupção nesse país está no DNA. Não está mais aqui, na justiça, onde no Ministério Público, está no DNA das pessoas. Elas riem, elas brincam, eu vejo todo mundo gargalhando neste plenário. Quanto mais ladrão, mais querido. E eu ainda vou mais distante ainda, minha amiga Cidinha. Não é só no DNA brasileiro, não. Essa corrupção na política é no mundo todo. E os exemplos são terríveis. Porque existe uma quadrilha aqui dentro dessa casa. Uma quadrilha! Vamos parar com essa palhaçada. Isso aqui não é uma casa de santos. Mas também não pode se transformar numa casa de canalhas consagrados. Canalhas corruptos, vagabundos, que todo mundo sabe que são, mas merecem o voto da outra canalhada toda. Eu vou dar o nome dos deputados associados a essa camarilha, e acho que vão sobrar poucos. Obrigado. A deputada Cidinha Campos esbraveja, solta o verbo, joga no ventilador. As eleições estão batendo a porta. E eu te pergunto, alguma coisa vai mudar? Depois dessa eleição que vai ocorrer agora, muda alguma coisa? Você sabe que não muda. E por que não muda? Porque a essência da coisa, a essência, não a impressão, mas a essência, ela não tem como ser mudada. Primeiro que as peças desse jogo de xadrez da política, elas podem até ser mudadas, podem se trocar as peças, mas o jogador do xadrez é sempre o mesmo. E nesse caso da política, esse jogo de xadrez da política não tem dois jogadores, é um jogo só, é um jogador só, uma só pessoa manipulando as peças. Você observa que interessante, eu já falei sobre isso aqui em DVDs passados. Na época da eleição, você contribui com o seu candidato dando um votinho, o seu voto. Individualmente é um voto, coletivamente o seu voto, com o voto de todos os outros eleitores, formam-se, claro, muitos votos. Mas, esmiuçando, esses muitos e muitos votos se transformam em um votinho na individualidade.
E aquela pergunta clássica que eu já fiz aqui. O candidato, após eleito, ele vai trabalhar para quem deu um votinho para ele? Ou ele vai trabalhar para quem pagou as despesas para ele ter esse votinho? Nós sabemos que os senhores do mundo derramam dinheiro para a campanha eleitoral. Eles bancam diretamente as campanhas dos presidentes em todos os países. Sobra para os senadores. Dali cai em cascata até os deputados federais. Escorrem e chegam aos deputados estaduais e ainda passa um córregozinho até as câmaras municipais. E quando nós vemos o candidato pedindo voto, ele está sendo bancado por dinheiro de campanha que vem desse efeito cascata. Na hora que ele é eleito, ele não vai mais procurar você. Ele não vai precisar mais do seu único votinho, é muito pouco. Ele vai agora trabalhar para os seus patrões. E quando chega na Câmara Municipal, sendo um vereador, ou sendo deputado estadual na Assembleia Legislativa, ou sendo deputado federal no Congresso Nacional, não importa, é a mesma coisa. O trajeto é o mesmo. Eles têm que se unir em blocos. Porque na política, embora hajam vários partidos no Brasil, mas quando esses homens estão eleitos, eles se fecham em dois blocos. Um é o bloco que apoia o governo, chamado de situação, e o outro é o bloco que é contra o governo, chamado oposição. Então, mesmo sendo vários partidos, efetivamente, após a eleição, e agora na organização política administrativa do município, do estado ou do país, se fecham em blocos. E a orientação de voto é algo também que devemos tomar conhecimento. Porque quando aquele cidadão é eleito para um cargo, vereador, deputado ou senador, ele deve seguir a orientação do bloco. Antes de qualquer votação, o líder do partido, o líder da bancada, o líder do bloco, o líder, ele faz encaminhamento de voto. Ele vai à tribuna e diz, ó, a minha bancada, o meu grupo vota assim, assim e assim. E vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, seja quem for, não tem como fugir disso. Poucos fazem como Cidinha Campos. Poucos seguem seu próprio destino, sua própria linha, recebendo e ouvindo orientações do partido, sim, mas votando de acordo com as suas convicções. São pouquíssimos. A maioria segue a orientação do partido. Por quê? Porque quem bancou a campanha deles não fui eu, não foi você. Foi quem bancou a campanha dos majoritários também, dos partidos. E assim eles devem votar de acordo com os majoritários. E eu volto então a uma pergunta. Após a eleição, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar. Porque, na verdade, mais uma vez para você gravar, as peças do tabuleiro do xadrez da política, elas podem até ser mudadas, mas quem manipula essas peças serão sempre os mesmos. E há a extrema necessidade de que se tenha dois lados, que se tenha situação e oposição, que se tenha direita e esquerda. O Alex Jones nos traz uma ilustração simples disso, muito simples, mas muito completa. Nós vamos agora assistir Alex Jones falando de política e como ela funciona. Eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: embora Alex Jones faça referência aos Estados Unidos, onde há somente dois partidos, nós, na dublagem brasileira, colocamos como se fosse no Brasil, situação e oposição, para que você entenda melhor. Porque mesmo aqui no Brasil, tendo diversos partidos, mas eles se fecham em blocos. E esses blocos de oposição e situação acabam funcionando como se fosse nos Estados Unidos, onde tem apenas dois partidos, republicanos e democratas. Alex Jones, é contigo. Eu pretendo aqui desenhar um quadro. E, na verdade, trata-se de um quadro muito simples e que descreve efetivamente a falsa pirâmide do poder. Os partidos da situação atacam os partidos da oposição e os partidos da oposição atacam o partido da situação. Se você tivesse apenas um dos grupos políticos existindo sobre si mesmo,
Quando o vento vem, ele simplesmente cai. A pressão da população não gostando do que está acontecendo atinge a estrutura de poder, a qual é a principal fonte da revolução estabelecida pelo mal, assim como a elite. Haveria então uma revolução altruísta. Por si mesmo, o único sistema político de um só partido irá cair. Mas, se você tiver dois grupos de partidos políticos e alinhar eles um com o outro, suas forças irão unir-se em uma só. E mantendo-se unidos, tornam-se muito mais fortes em uma plataforma estável. E sobre elas podem construir a auto-hierarquia, o sistema da nova ordem mundial. Ok? Então, o sistema de dois grupos de partidos políticos tem sido dominado, moldado e controlado pela elite, que está no seu topo. Agora, a elite, sobre apenas um sistema de partidos políticos, não terá um balanço no topo de um partido. Eles estarão sujeitos a serem derrubados, sendo empurrados para frente, facilmente. Mas, se você coloca dois grupos de partidos contrários um ao outro, eles formarão uma arte real. E agora, será muito difícil separá-los, porque eles estão alinhados um sobre o outro. Isso é muito simples, mas eu tenho mais a explicar para você. Dê uma olhada nisso, pessoal. Por que você vê alguns políticos que se dizem de esquerda, como fulano, beltrano, ciclano? Quem já deixou suas ideias de esquerda, como... Nós precisamos de um imposto mundial de carbono. E aqui está o campo político. E eis o que a população deseja. E então nós erradamente cremos que de nossas raízes e ideias surgem os partidos políticos. E então eles se alinham um com o outro, como dissemos antes, e se apoiam mutuamente ao invés de manter sozinhos. Sob a pressão de uma revolta ou de uma nova estrutura de poder que atinge o topo, ela cai facilmente, mas alinhados juntos, eles jamais irão desabar. Ok? Agora é simples, mas deixe-me dar um exemplo rotineiro disso. À esquerda, vemos toda a maldade de quem está no poder. Nós sabemos que eles mentem, e até a mídia expõe que são mentirosos. Todos têm certeza que eles estão envolvidos. E então vem a oposição e diz, nós somos contra os impostos mundiais de carbono. Bem, eles podem não suportar o imposto mundial do carbono. É assim como os dois lados alinhados, um contra o outro, dão suporte entre si. E então, situação bem e oposição bem aqui, a oposição ataca a situação, e a situação ataca a oposição. E a população está aqui embaixo e está achando que a oposição está representando eles pessoalmente, sendo como seu pai, é de onde o seu poder pessoal sai. A marca do seu nome, a marca do seu automóvel, a marca do refrigerante e outras coisas. E é assim que eles controlam a pirâmide. Nós temos situação atacando a oposição e exercendo força contra eles. E a oposição também ataca a situação, exercendo força contra eles. E na verdade é apenas uma união que apoia eles mesmos. E assim contém toda a insatisfação da população. E então o povo está aqui embaixo. E nunca aprende que existe um mundo do lado de fora dessa pirâmide de controle. Nós, na verdade, estamos trancados dentro da pirâmide. Isso torna-se um enorme sistema, uma enorme estrutura quando analisamos cada face dos partidos políticos. E nunca imaginamos que eles próprios são simplesmente frentes públicas de uma estrutura muito maior de poder. E isso é incrivelmente simples, mas é assim que funciona. E então os partidos de esquerda e de direita podem limitar os temas que irão debater, porque participam juntos do controle da pirâmide do poder. E que se olharmos bem, veremos que não há diferença nenhuma entre os dois. E assim, trancados na pirâmide, o povo não sabe, na verdade, quem está por trás dos governos, exercendo o verdadeiro poder. Os Illuminati. Nós sabemos que as notícias que chegam ao Brasil, vindas de qualquer parte do mundo, elas passam pelo filtro americano. Apenas aquilo que o filtro americano decide que nós devemos saber é que permite que o Brasil passe como informação nos telejornais
e também nos jornais, nas revistas e no meio de imprensa comum que nós conhecemos. Algumas notícias, esse filtro, ele anula totalmente. Outros tipos de notícias, eles modificam, moldam, colocam ao seu bel gosto, ao seu bel prazer, e aí sim mandam para a imprensa brasileira. Isso é fato, disso nós já sabemos. Mas existe um canal de televisão chamado RT América, um canal russo, falado em inglês, que traz notícias de várias partes do mundo, da forma que elas acontecem. E eu não vejo televisão, você sabe disso. Eu muito pouco leio jornal. Eu não tenho como hábito ler jornal, porque eu tenho nojo de ler jornal. Eu não vejo televisão porque eu tenho nojo de ver televisão. É uma coisa do meu íntimo. Mesmo sabendo que eu preciso ver para saber de como eles estão manipulando a notícia. Mas eu não consigo ver. Por isso eu não sei dizer se a notícia que foi dada pela RT América, essa empresa russa de informação, eu não sei dizer se está sendo vinculada nas TVs brasileiras e na mídia. Mas a informação é terrível. A informação não é informação de meses atrás, não. É informação de assuntos que aconteceram e estão acontecendo nesses dias. Onde? Na Grécia. O que está acontecendo na Grécia? Talvez seja a notícia mais terrível, que nós já damos aqui através do Verdade Oculta. Começou a quebradeira dos bancos. As pessoas estão descobrindo que não tem dinheiro no banco. E aqui vai um exemplo meu. Recado não, exemplo meu. Não deixo 1 centavo no banco. Não ponho. E se alguém pôr, eu vou lá e tiro. Pessoal que bota lá dos DVDs, das ajudas, que fazem o trabalho nosso que a gente faz aqui pelo Verdade Oculta, os mantenedores que botam R$50, eu vou lá e pego, não deixo 1 centavo. Pode ser que seja um bom exemplo para você. Porque Geraldo Celente, você já ouviu outras vezes aqui no nosso DVD e no Verdade Oculta. E também em outros sites e outros canais do YouTube. Porque Geraldo Celente é o homem que vem dizendo o tempo todo que a economia americana vai quebrar. E ele agora, em entrevista à rede de televisão russa, ele mais uma vez ressaltou isso. E o que está acontecendo na Grécia neste exato momento, que eu volto a dizer, não sei se a mídia brasileira está colocando a notícia, e se está colocando, eu não sei se está colocando como deveria, mas isso é notícia urgente. Essa quebradeira já começou. A população foi no banco buscar dinheiro e não achou porque não tem. Nós estamos alertando aqui já há muito tempo. A economia mundial está quebrada. O dinheiro que eles falam que existe, não existe. Hoje é 4,7% do dinheiro que há em circulação no mundo que existe em espécie, em papel. Porque, na verdade, desde 1910, com a lei criada na Ilha Jequill, lá na Geórgia, pelos senhores do mundo, os bancos vêm fazendo dinheiro a partir do nada com as movimentações financeiras. Temos vídeos aqui explicando detalhadamente sobre isso, eu não vou voltar a reexplicar. Então, só estou dizendo isso para você. Você vai ver agora a reportagem do Jornal da TV Russa dessa semana, mostrando que lá na Grécia a situação está praticamente incontrolável, porque as pessoas de lá já descobriram que não tem dinheiro e começaram a botar fogo em bancos. É uma notícia terrível. Isso significa muito mais do que uma crise local. Isso significa um estopim. Isso significa que a grande tribulação pode ter começado nesses dias. Vamos assistir a reportagem agora. A nossa principal notícia de agora é a crise financeira na Grécia, que ficou bastante violenta hoje, onde manifestantes enfurecidos entraram em choque com a polícia.
A polícia grega foi forçada a usar gás lacrimogênio para dispersar o tumulto. Os manifestantes incendiaram ainda um prédio, matando 3 pessoas lá dentro. O caos já completa 24 horas por todo o país. Milhares de voos foram cancelados, tribunais e escolas estão fechados e até mesmo muitos hospitais com falta de funcionários. Poderiam essas fortes imagens do que está acontecendo na Grécia se tornar realidade também aqui nos Estados Unidos? Para falar sobre isso comigo aqui está Gerard Celente. Ele é diretor do Instituto de Pesquisas e Tendências. Senhor Celente, o senhor frequentemente diz que os Estados Unidos estão caminhando para uma crise financeira. O senhor acha que o que está acontecendo na Grécia agora acontecerá também aqui? Não irá acontecer apenas nos Estados Unidos. Irá acontecer em quase toda parte do mundo. Temos dito isso há meses. É a segunda Revolução Americana que acaba de se iniciar. Ela começou em 15 de abril de 2009, com diversas manifestações quanto aos impostos altos. Eles riem disso na grande mídia, mas nós os vemos novamente em julho. Porque no dia 4 de julho de 2009, onde centenas de milhares de pessoas foram às ruas. Nós vimos também a manifestação contra a reforma da saúde. Nós vimos próximos a 1 milhão de pessoas marchando para Washington em 12 de setembro de 2009. Isso irá acontecer em todo o planeta. As pessoas estão protestando. A tragédia grega é meramente outro capítulo no protesto contra os grandes falidos. Há algo no sistema econômico grego diferente dos Estados Unidos que poderia evitar isso acontecer? Bem, a diferença é que os Estados Unidos podem criar seu próprio dinheiro, por enquanto, e os gregos não têm essa opção. Mas é claro que os povos gregos têm os seus próprios problemas também. Quanto aos americanos, pode-se dizer pelo seu esbanjamento, e também devido aos fundos de pensões transferidos em trapaças de impostos. Mas a realidade global que as pessoas têm visto é o que esse afiançamento quer dizer e quem é o responsável pela sua consolidação, onde cai tudo, nas costas do povo. E da mesma forma, aqui nos Estados Unidos, onde os impostos dos cidadãos são usados para salvar os grandes bancos que estão falidos. É isso que está acontecendo na Grécia. Estão financiando bancos americanos e também bancos europeus fazendo grandes apostas com os títulos gregos. Isso porque têm medo de serem expostos. As pessoas não querem ser burras de carga. E nós vamos ver esse tipo de protesto e revolta pelo mundo todo. Neste exato momento, as autoridades estão dizendo que já estão saindo dessa recessão e estão dizendo que as coisas vão melhorar. Então, por que você acha que não vai melhorar? Quando as pessoas leem as notícias do dia, vê especialistas dizendo que jamais os Estados Unidos vai quebrar. É um financiamento temporário, como eu lhe disse. Os Estados Unidos, em 2009 e no início de 2010, gastou em empréstimos, dando garantia em mais de 11 trilhões de dólares. Esse dinheiro é falso, é dinheiro que não existe, não vem do nada, sem lastro algum, é dinheiro digital na tela do computador. Ele não é impresso em papel. Sendo assim, estamos vendo o colapso como algo estimulado. É isso que está acontecendo na Europa. Eles começaram a desenvolver o estimulante da mesma forma que fazem crescer as taxas de juros para a economia ir à falência. Nós vemos isso na Espanha, vemos isso em Portugal, estamos vendo isso em muitos países. Na Ucrânia, na Hungria, na Irlanda, é geral e não há sinal que vai parar. E as pessoas vão descobrindo e vão se revoltando. Esse é um exemplo clássico do que acontece ao longo da história. Os ricos ficam mais ricos. O resto do povo paga impostos para obter migalhas e para enriquecer os ricos. E quanto à instituição de revolta que já está sendo criada nos Estados Unidos, você mencionou isso no início, é complicado ignorar também isso? Nós não estaríamos vendo agora um movimento popular massivo de revolta contra os bancos? Ou algo aqui mesmo nos Estados Unidos que se compara com o que está ocorrendo hoje, nesse momento, na Grécia? Você acha que as pessoas estão meio recatadas ou realmente não sabem o que está acontecendo? Você acha que veremos aqui em um ano, talvez, algo mais violento, como o que tem acontecido hoje, nesse momento, lá na Grécia? Em 2007, nosso jornal Trends previu as principais tendências do ano seguinte. Fizemos prognósticos das manifestações contra os impostos. Voltando à primavera de 2007, você não poderia apostar que os garotos preguiçosos daqui da América iriam para as ruas. Isso é apenas o começo.
Tão logo as condições piorem, tão logo o desemprego aumente, quanto mais o dinheiro dos impostos forem transferidos para salvar empresas falidas, você verá a mesma coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo agora na Grécia. E isso se estenderá a uma escala global. Senhor Celente, o senhor é claramente muito bom nessas previsões, conforme já tem acertado muitas vezes antes. O que acontecerá depois que esse colapso atingir a sociedade americana, como disseste? Olhe para as nossas principais tendências para 2010. Uma delas é a quebra em 2010. Nós predizemos em dezembro de 2009 e 2008 que a economia global foi para o colapso. E uma das principais razões por trás disso é a crise monetária, e ela já está em curso. E ninguém mais pode parar. A propósito, o que está acontecendo na Grécia é justamente o financiamento pelo FMI e a União Econômica Monetária e contra o Tratado de Maastricht. Eles não deveriam estar fazendo isso. É algo temporário e não vai funcionar. Então, falhas como esta, nós veremos nova crise acompanhada de pânico. Antes que o ano de 2011 comece, todo mundo irá saber que a crise de 2010 ocorreu. Foi Gerard Celente, diretor do Instituto de Pesquisas e Tendências. Nós agradecemos. Muito obrigado pelos comentários, como sempre. Eu ainda vou continuar no tema sobre a crise na Grécia, porque esse fato é um fato muito relevante. Isso é o começo, possivelmente até mesmo, da grande tribulação, quem sabe. Pode até não ser agora ainda, mas está parecendo que é. E uma pergunta que nós fazemos: o país não é constituído de seres humanos, pessoas? Essas pessoas não trabalham, essas pessoas não produzem. Dessa produção não é tirado o valor referente aos impostos que é dado para que o governo, então, administre esse país? Então, analisemos assim: se o país produz, se as pessoas pagam impostos, se o governo tem dinheiro de impostos, qual a variável que pode intervir nessa situação para jogar o país no buraco, derrubar o país? Eu creio que essa deveria ser uma informação que as emissoras de televisão, a mídia, deveria nos dar, se elas não tivessem compromisso. Compromisso com quem? Com os países que estão afundando? Não. Com os países que estão por cima? Não. Com quem justamente causou essa situação difícil naquele determinado país, ou seja, justamente com quem é o responsável pela variável aqui citada. Claro que eles não divulgam essas causas porque têm compromisso justamente com os que fizeram afundar esse país. Então, vamos tentar aqui, eu quero que vocês me ajudem, para a gente analisar qual é essa variável, o que entra nesse meio dessa engrenagem e faz a engrenagem ruir. Qual é a estaca que é colocada nos dentes da engrenagem para a engrenagem travar e o país ir a pique? Já que as pessoas do país trabalham, já que essas pessoas pagam impostos, e já que os administradores, os servidores públicos, os políticos eleitos, as pessoas que comandam o país nas esferas políticas, já que eles recebem para isso e têm dinheiro para isso dos impostos, por que o país quebra? Primeiro, existe a variável. Não tem como não existir. E essa variável é aquela que está dominando tudo. São os senhores do mundo, a elite global, o cartel de banqueiros, Illuminatis. Por que são os Illuminati? Porque o país produz. O país poderia, ele próprio, fabricar o dinheiro de acordo com a sua produção. O país é soberano para isso. E se o país não fosse soberano, ele tinha que se reunir com outros países para buscar essa soberania, de fabricar o seu próprio dinheiro. Mas você sabe o que está acordado na surdina e que as emissoras de TV não falam? Não nos informa a verdade? Que há uma obrigação feita nas sombras, com o governo das sombras,
para que esse governo das sombras fabrique o dinheiro. E como o país agora tem dinheiro? O país emite um documento chamado Bônus do Tesouro Nacional, e isso é uma promessa de pagamento, do mesmo jeito que você faz quando você vai no banco para poder pegar o empréstimo. Você assina um documento para o banco que é uma promessa de pagamento do banco. Agora, você tem como pagar, porque você coloca ali o seu carro, coloca ali sua casa, seu terreno, você coloca tudo naquela promessa de pagamento. E é assim que você consegue pegar um empréstimo que não existe. O empréstimo em números na tela do computador. E o banco pela mesma forma. Aliás, o governo pela mesma forma. Ele emite o bônus do tesouro, uma promessa de compra que é válida, é aceita. Ué, mas o governo tem carro? Tem os carros dos públicos, essas coisas, os imóveis públicos, é isso que ele coloca? Não, é a própria soberania do país que fica em jogo, na mão dos banqueiros, na mão dos Illuminati, na mão dos senhores do mundo. É a variável que emperra a engrenagem, porque está entre o governo e o povo, mas está, na verdade, acima do povo e acima do governo. Mas no caso da ilustração da engrenagem, entrou entre uma roda e a outra e travou tudo. Agora, quando o governo vai pagar aquilo que pegou emprestado, o governo não pode pagar com números. Agora é que começa a situação melar. Porque o banco empresta números para o governo e empresta números para você. Mas quando você for pagar o banco, você não tem como digitar números aleatórios em algum lugar e dizer para o banco que está pagando, porque eles não aceitam. Você tem que trabalhar e do seu esforço, você tem que tirar dinheiro que existe para pagar um dinheiro que você tomou emprestado e que efetivamente não existe. Da mesma forma o governo. Agora, para o governo pagar essas taxas, o que o governo tem que fazer? Explorar mais ainda a população. Porque a população tem que trabalhar cada vez mais, pagar mais imposto, ganhar menos e gerar mais imposto, e tirar mais do seu trabalho, mais imposto para o governo, para ir cobrindo com dinheiro que existe, esse dinheiro que existe, cobrindo um dinheiro que o governo pegou emprestado e que não existe. Agora, qual a solução para isso? É um caso extremamente complicado? É. Mas qual é a solução para isso? A solução para isso é o governo parar de pegar dinheiro em banco. É o governo fabricar seu próprio dinheiro. Mas ele não pode, porque o governo está debaixo da autoridade dos senhores do mundo. Mas quem poderia fazer isso? Nós. Se nós parássemos de ver Big Brother, se nós parássemos de ficar com a cabeça ligada em futebol e num monte de porcaria que eles nos dão para comer, se a gente parasse para ver essas coisas, analisar isso, nós poderíamos mudar isso, porque nós forçaríamos com a nossa força conjunta eles a tomarem uma decisão. Primeira coisa que nós teríamos que fazer, parar com o banco, ou usar o mínimo possível. Será que a gente não pode viver sem banco? Por que tem que botar dinheiro no banco? Ah, mas eu recebo no banco. Tá bom, eu recebo no banco. Vai lá e tira. Nós temos que ter essa mentalidade. E isso não é mais uma coisa assim opcional, não. É a saída. Não é uma opção mais. Essa é a saída. A saída agora é toda vez que pintar um dinheiro no banco, ir lá e tirar. Não deixar nada lá. Isso não é a opção. É a saída. Porque esse efeito cascata, esse efeito dominó, você vai ver. Isso vai assim, ó. Quando você vê acontecendo, você vai falar bem que aquele rapaz idiota, aquele herege, aquele bobo alegre, está lá falando essas bobeiras. E não sou eu só não, vocês, a maioria dos que estão aqui assistindo, vocês concordam com isso. Não é verdade? É uma realidade. Para a gente começar a mudar esse negócio, nós temos que fazer o simples. Evitar o máximo possível de levar dinheiro no banco. E se tiver lá e pegando, eu recebo meu ordenado agora, dia 5, dia 6, dia 7, arranca tudo, não deixa mais nada. Plano de saúde, dinheiro aqui na mão, tá aqui guardado, se eu ficar doente eu pago as despesas.
Eu estou guardando aqui todo mês, eu tiro uma parte do meu salário, está aqui, esse é meu plano de saúde. E usar o mínimo possível de cartão de crédito para ter o mínimo possível de números nas mãos desses caras. Se 5% da população fizesse isso, resolveria o problema. Não precisava de 10% dos correntistas fazer isso, ou quem trata qualquer coisa em banco, não. Se 5% fizesse isso, derrubava o sistema bancário. Eles iam ter que tomar outra situação, tomar outra medida, ver outro método, outro meio. Eu volto porque o tema, o assunto da Grécia é um assunto do momento, é algo muito importante, porque é algo muito sério. Nós vamos falar hoje sobre referência. E referência sempre é muito importante. Muitas das vezes, quando vamos procurar um emprego, na hora da entrevista, a pessoa pergunta, olha, quais são as suas referências? Porque é de acordo com a referência que se tem noção de alguma coisa que não se conhece. A referência é muito importante. Quando nós vamos a um lugar também, nós pedimos sempre uma referência. Olha, esse local que você está me convidando para ir, ele fica perto de onde? Qual a referência para que eu encontre? Não é assim. Não é sempre necessário uma referência. Porque quando nós não temos a referência, nós ficamos perdidos. E o Verdade Oculta hoje vai mostrar para você, para que você fique atento. Porque o objetivo nosso é sempre esse, é despertar. Você sabe disso, você que ouve aqui e assiste o programa já há muito tempo, sabe que o objetivo do Verdade Oculta é sempre despertar você para alguma coisa que está passando em oculto, despercebido, mas que é prejudicial, totalmente prejudicial a você. Então a referência, preste atenção nisso, a referência é algo muito importante para que nós venhamos a prestar atenção, porque quando nos tiram essa referência, usam e abusam da gente. Eu falo de uma coisa aqui para mostrar outra ali. É uma das características do Verdade Oculta. Você que já conhece há muito tempo aqui esse trabalho, você sabe que é algo que nós sempre fazemos. Tudo isso para deixar você bem atento ao que está aqui e também ao que está ali. E principalmente o que está lá, escondido, camuflado nas sombras, oculto, e que nós trazemos à luz da verdade. E o assunto aqui é referência. Portanto, eu usei dois exemplos. Usei a referência de um cidadão que procura um emprego e precisa das boas referências para o futuro patrão, e dei um exemplo também de quando nós vamos buscar uma localidade e temos que ter uma referência desse local. Agora eu chego onde é para vocês ficar mais desperto. E quanto a preço de produtos? Você pagaria quanto por 1 litro de tinta de impressora? Você paga muito caro. Ah, você paga caro. Sabe por que você paga caro? Sim, você já sabe, você está ligado. É porque não há referência quando se diz respeito a vender coisas em pequenas quantidades. E agora que nós nos aproximamos da eleição e que você terá a oportunidade de estar frente a frente com o seu candidato, essa é uma das perguntas para o seu caderninho de anotações. Pergunte a ele por que ainda não fez uma lei em que obrigue as empresas a manter a referência do quilo, do metro, do litro, seja ela qual for, mas manter a referência para que a gente não perca essa referência e acabe sendo prejudicado. Quem não tem olhos para ver, tem que tê-los para chorar. Para você ter uma ideia, outro dia eu entrei no supermercado. Eu ia comprar orégano e adquiri uma embalagenzinha, aquele saquinho do orégano. Continha nele 3 gramas. O preço, R$ 1,99. Normalmente, esse tipo de produto é vendido nos supermercados em embalagens que variam de 3 gramas até 10 gramas. Eu cheguei em casa e resolvi fazer os cálculos e constatei que eu estava pagando R$ 663 pelo quilo do orégano. Será que uma especiaria vale tudo isso? O sistema Illuminati ao qual servimos, de olhos fechados, vende seus produtos em pequenas porções, a fim de que não venhamos a enxergar o seu real preço, não tendo, portanto, a referência.
Todos os fabricantes e comerciantes deveriam ser obrigados por lei a estamparem em locais visíveis os valores em quilo, em metro, em litro, seja o que for, de todas e quaisquer mercadorias, com embalagens inferiores aos seus padrões de referência. Tudo nos termos sagrados do direito de ter a percepção correta e transparente dos valores cobrados pelos fabricantes e comerciantes em seus produtos. Vejam o absurdo. O que eu estou dizendo para você, a tinta da impressora, ela custa R$ 13.575 o litro. Não, isso não é piada. Isso é verdade. O litro de tinta para impressora nos cartuchos originais custam exatamente R$ 13.575. É o preço de um carro. Isso, o litro. Já nos acostumamos aos roubos e furtos. E ninguém reclama. Oferecem impressoras cada vez mais baratas e cartuchos cada vez mais caros. Nos casos dos modelos mais baratos, o conjunto de cartucho pode custar até mais do que a própria impressora. Os fabricantes fingem que nem é com eles e dizem que é caro por ser tecnologia de ponta. Para piorar, de uns tempos para cá, passaram a diminuir a quantidade de tinta, mas mantiveram o próprio preço que era antes. Um cartucho HP com míseros 10 ml de tinta custa R$ 55,90. Isso dá R$ 5,99 por mililitro. As impressoras HP que usam os cartuchos HP 21 e 22 estão vindo somente com 5 ml de tintas. A Lexmark vende um cartucho, o número 26, com 5,5 ml de tinta colorida por R$ 75. Façamos as contas. R$ 75 por 5,5 ml de tintas. Dá exatamente R$ 13,63 o ml. Agora, R$ 13,63 por ml vezes 1.000, que é 1 litro, dá R$ 13.636. É o que você paga pelo litro da tinta. R$ 13.636. Com este valor, você pode comprar aproximadamente 300 gramas de ouro. Pode comprar 3 televisões de plasma de 42 polegadas. Pode comprar um Fiat Uno Mille 2003. Pode comprar 45 impressoras que usam esse cartucho. Pode comprar 4 notebooks, 8 micros da Intel com 256 megabytes. Sabe o que os fabricantes dizem disso? Meus clientes são como clientes de plano funeral. Eles nunca voltaram para reclamar. Agora, me faço uma pergunta. Por que será que a Globo nunca fez uma reportagem desse tipo sobre isso? Estranho, a Globo sempre está do nosso lado. Pode ir lá e desligar e salva. Essas imagens aqui atrás, elas são da crise na Grécia, exatamente no dia 5 de maio. Portanto, não são imagens antigas. E o que está acontecendo na verdade? Essa crise financeira que vem ocorrendo naquele país, ela também está acontecendo no Brasil, a gente aqui não vê. Porque ela não eclodiu, mas é crise financeira. O que é uma crise financeira? É falta de dinheiro. E o que é dinheiro? Dinheiro é isso que está aqui, meu amado. Isso é dinheiro, olha aqui, ó. Essas notinhas aqui é dinheiro, ó. 20, 30. Dinheiro é isso. Isso é dinheiro. Deixa eu ver se tem outro tipo de dinheiro aqui. Tem. Isso também é dinheiro. Essas coisas, isso é dinheiro. Número na tela do computador. Número transferível por cartão de crédito. Números que você coloca no cheque. Isso não é dinheiro. E o que acontece é que no Brasil também não tem dinheiro. A grande diferença daqui para a Grécia é que o povo daqui não está como esse povo que você está vendo aqui atrás. O povo aqui do Brasil ainda não descobriu que não tem dinheiro no banco. Mas você veja bem, você vai sacar no Banco do Brasil, por exemplo, de onde eu sou correntista, você vai sacar R$ 5.000
você pode ir lá no dia que eles vão dar um jeito de te dar o dinheiro. Mas se você quiser sacar mais de 5 mil reais, você tem que fazer um agendamento. Poxa, mas por que eu tenho que fazer um agendamento para pegar um dinheiro no banco que tem tanto dinheiro? Porque você tem que dar tempo para que eles consigam o dinheiro, porque na verdade eles não têm o dinheiro, eles têm números. E como é que eles vão te entregar o número? Vai pegar um papel bem grande, escrever um número e te dar? Não. Aí você olha a contrapartida, olha o paradoxo. Eu quero dinheiro emprestado, eu estou precisando de um dinheiro emprestado, eu tenho como provar ao banco que eu vou pagar. O que eu vou fazer? Eu vou no banco e pego. O banco tem dinheiro para me emprestar. Se você for lá, ele tem dinheiro para te emprestar também. Se forem 100 pessoas num dia, na sua agência, pegar dinheiro emprestado, eles têm dinheiro para emprestar. Estou mentindo? Não. Mas vai lá sacar o dinheiro que você tem depositado. Não tem. Porque o que eles te emprestam não é dinheiro, é números. A crise da Grécia está no Brasil e está no mundo todo. Ela apenas não eclodiu porque a população não sabe que não há dinheiro. Existem números. E as notícias que nós vemos no rádio, na televisão, nos jornais, eles nunca falam essa verdade. O que eles falam é que há uma crise financeira na Grécia, porque a bolsa, porque isso, porque aquilo. Mas vai você, como morador da Grécia, ir lá no banco para pegar o seu dinheiro. Vai achar o teu dinheiro lá? Agora vai você, morador do Brasil. Você aqui que está me ouvindo que mora no Brasil. Vai na tua agência pegar dinheiro. Eles vão mandar você voltar depois, a não ser que tu pegue pouco. A não ser que tu pegue abaixo de 5 mil. Se você for lá pegar 50 mil reais, eles vão dizer para você, me dá um tempo para poder você pegar esse dinheiro. Por quê? Porque não tem esse dinheiro, vai ter que pegar em outra agência, ou quem sabe até em outro banco, para poder honrar contigo o compromisso. E se 5% da população que tem dinheiro no banco, for no banco, todo mundo, ao mesmo tempo, buscar dinheiro, aí sim a crise que existe vai eclodir, ela vai aparecer, porque essas pessoas vão ver que não tem dinheiro, vão ficar revoltadas e vão fazer igual essas pessoas que estão vendo aqui atrás. Você acha que essas pessoas que estão aqui atrás estão enfrentando polícia? Deixa eu sair para você ver melhor. Você acha que esse pessoal está enfrentando polícia? Esse pessoal está enfrentando o governo? Esse pessoal está queimando banco, agência bancária? Esse pessoal que está aqui está queimando tudo. Por quê? Porque está descontente com a crise financeira? Não. É o que aconteceria no Brasil se 5% das pessoas correntistas fossem no banco pegar dinheiro. Ia ver que não tem dinheiro. A crise, ela já é mundial. O Geraldo Celente, ele está dizendo lá, é o estopim. Vai lastrar. Mas vai lastrar por quê? Porque as pessoas vão começar a ir ao banco para pegar dinheiro. E quando vê, na verdade, foi enganado. Porque não tem dinheiro. Você acha, meu amado, que quando o banco transfere um valor da sua conta para a conta de alguém que você fez a transferência, você acha que eles vão lá anota lá os dados no computador e vão lá num cofrinho? Opa, aqui está aqui a gavetinha, invisível, puxo. Olha aqui está o dinheiro do senhor José André da Silva Florencio Nunes de Azevedo. Eu vou passar agora para o senhor José Francisco de Oliveira Cardoso Pereira. Não pega dinheiro de um cantinho e bota no outro. É só números. Porque dinheiro não tem, a não ser 4,7% do que eles dizem que tem. Então, essa situação que está ali, essa situação que está ocorrendo aqui, na Grécia, é a situação que pode ocorrer aqui no Brasil até amanhã. Para isso, é só as pessoas ir no banco, pegar dinheiro que vai ver que não tem. E aí vai começar a quebrar tudo. Eles não estão quebrando as coisas, enfrentando a polícia, porque são mártires, querem ser heróis, não. É porque estão revoltados. E essa revolta, tomara, não chegue aqui no nosso país tupiniquim.
Mais um comercial de televisão muito interessante. É o gado atravessando o rio. Mas esse não é um rio qualquer. Esse é um rio do Pantanal. E o rio do Pantanal é infestado de... isso mesmo, piranhas. E lá vem as piranhas em cima do gado. E lá vem o gado passando. E as piranhas atacando. E no final do comercial, não. Não é um comercial pornô. Não se trata de uma fita pornográfica. Se trata de uma propaganda infantil. E a questão envolvendo a Grécia ainda é o tema aqui. O canal da Rússia, que fala sobre as questões que não passa pelo filtro americano, porque o que chega aqui para nós é o que passa pelo filtro americano e os senhores do mundo vai adequando ao que eles querem que a gente saiba ou não. Mas esse canal russo, a RT, assistiu ou ouviu o radialista Alex Jones. Vamos ver como é que foi a conversa do Alex Jones no canal russo. O assunto mais importante do momento é a crise financeira da Grécia. Ela tem tomado rumos violentos e hoje a população saiu às ruas e enfrentou a polícia. A polícia grega usou gás lacrimogênio para dispersar a população que faziam motins e até atearam fogo em uma agência bancária, matando 3 pessoas dentro do banco incendiado. O caos também teve uma greve de 24 horas dos controladores do tráfego aéreo, deixando milhares de voos cancelados. Aeroportos foram fechados, escolas e até hospitais. E sobre algo similar que está para acontecer aqui nos Estados Unidos, está comigo o radialista Alex Jones. Alex, você acredita que os acontecimentos da Grécia vão acontecer também aqui no nosso país? Sim, se nós não revertermos os laços criminosos. Já em 2002, a BBC informou que Greg Paulos possuía documentos do FMI, do Banco Mundial, no qual falava sobre os planos de 100 tópicos para os países em morte financeira. E dessa forma, teriam então as nações pagando a essas pessoas, através de um controle populacional, elevando impostos e tirando dinheiro público. E então eles pediriam por um motim ao FMI, sabendo que o povo ia se rebelar e ainda destruir a economia e o governo nacional sob controle do cartel de banqueiros. Isso tudo é uma desculpa para vir e reprimir a população. Os gregos foram informados que, pagando a sua aposentadoria com grande parte dos seus salários, eles terão que perder cerca da metade do dinheiro dos fundos de aposentadoria deles. E mesmo assim os impostos ainda aumentarão em toda a nação. O que estamos falando, na verdade, é entregar o território grego, ilhas e parques nacionais para Goldman Sachs e outros banqueiros. Os mesmos que venderam papéis fraudulentos a eles. A Islândia já disse não, mas a Grécia seguiu adiante com isso. Agora vemos a Espanha e Portugal também com problemas. E isso tem feito de forma deliberada. É isso, o mesmo interesse dos bancos em organizar o governo mundial e abertamente dizerem isso. Isso está agora levantando-se na Europa Ocidental, também na Inglaterra e também nos Estados Unidos, não apenas no sul da Europa, é claro. Está também em alguns países do Mediterrâneo. Então isso significa assumir o controle financeiro global.
um terrorismo financeiro planejado. Isso é completamente encenado, como o começo de uma ação coordenada global que transfere o poder de todas as nações para o cartel bancário privado, que nós conhecemos muito bem como a nova ordem mundial. Alex, é interessante que os oficiais da administração de Obama e também outros oficiais públicos mantenham as aparências na TV. Eles estão dizendo que estamos seguindo para sair da recessão. E as coisas estão melhores, a recessão está acabando. Você acha que eles estão enganando o povo de propósito então, Alex? Certamente um analista renomado, Mark Faber, dizendo que a China este ano, que há 90% de chances que ela estará completamente falida, e estão iludindo o público enquanto o banco furta do povo. Estão roubando trilhões de dólares. O projeto de reforma bancária ele foi escrito pelos grandes banqueiros, dando muito maior poder sobre os bancos menores, tirando dinheiro da população. Então eu te digo que eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, e eles querem implementar o colapso também nos Estados Unidos. Eles dizem que não teremos desemprego, mas os especialistas dizem que será acima de 22%. Eles nos dizem que a inflação é menor do que realmente parece ser. No meu site eu tenho documentários, tenho entrevistas no rádio. Todos temos visto as evidências. E temos visto a economia diminuindo, comércios sendo fechados por toda parte. Essa economia está ficando pior e pior e pior. E na Califórnia, Flórida, Nova Jersey, New York, já temos muitos estados à beira da falência. A Califórnia aumentou massivamente os seus impostos, mas mesmo assim entrou menos dinheiro, e eles sabem disso. Os impostos do carbono, tudo isso é para levar à falência a economia. Assim, as nações vão até os banqueiros, e os banqueiros poderão dominar nosso país. Alex, eu quero te perguntar especificamente sobre as manifestações públicas que estão acontecendo na Grécia. Ou seja, é interessante porque todos estão protestando contra impostos e contra os bancos. Nós estamos vendo realmente um movimento massivo público naquela localidade. Uma ação contra os banqueiros, como vemos na Grécia. Agora, por que você acha que essas pessoas são bobas e não sabem o que está realmente acontecendo? Você acha que aquelas manifestações públicas na Grécia estão se tornando violentas agora? 3 pessoas já morreram. Você acha que isso pode acontecer aqui nos Estados Unidos? Sim, os Estados Unidos ainda não estão no mesmo nível de globalização como estão a Grécia e a Islândia. Mas houveram manifestações do povo há um ano na Islândia, até o governo voltar ao topo, e a mesma coisa acontece agora na Grécia. Até mesmo já me disseram que Bloomberg já informou ao povo americano que os banqueiros vão tomar a aposentadoria. Isso vai se tornar violento, e eu não quero que isso ocorra, porque isso também é parte do plano do FMI, do Banco Mundial. Eles querem destruir toda a nação soberana na face da Terra, e querem colocar o povo do planeta contra o cartel bancário. E estamos em real perigo de colapso financeiro. Os militares já até mesmo admitem que estão treinados para lidarem com quem fazer protestos. Estão autorizados a prender cidadão, prender pessoas da mídia. Eles estão treinados dentro das instruções de Hitler e de Stalin. Estão treinados contra o povo americano. Agora eu quero que você preste muita atenção. A entrevista não acabou ainda. Mas eu quero que você preste muita atenção no detalhe. Na Pensilvânia, está passando um comercial na televisão, uma propaganda do governo, que inclusive não é só na Pensilvânia, em outros estados também. E esse comercial da televisão da Pensilvânia, ele chegou até a me lembrar aquele comercial da FEMA. Mas esse também é terrível. É a coisa mais assustadora que pode se ver de um comercial feito pelo sistema governante, pelos governadores, com relação ao público comum da sociedade. Esse comercial, não estou aqui fazendo sensacionalismo, mas ele dá medo, porque eu não tenho dúvidas. Quem viver, verá, porque eu já não sei nem mais quem vai viver, quem não vai viver, porque a situação está cada vez mais drástica. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui a alguns dias. Não sei se você também vai estar. A situação está ficando cada vez pior. A ideia desse comercial lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos, não demora muito. Vai chegar aqui no Brasil. Fica observando o que eu digo. Nós vamos ver comerciais desse tipo.
Observe com Alex Jones, inclusive comentando sobre o comercial. Seu nome é Tom, você vive bem nessa rua. Bonito carro, Tom. Bonita casa. Mas não é tão bonito assim. Você deve ao estado da Pensilvânia $4.212. E estão na dívida ativa. Ouça, Tom, podemos resolver isso fácil. Pague pela internet até 18 de junho e não será penalizado. E nós tiraremos metade dos juros. Por quê, Tom? Nós sabemos quem você é. Procure-nos antes que nós encontremos você. Essa propaganda não é um pouco assustadora? O que você acha disso, Alex? Não é algo sério demais o governo dando zoom na casa da pessoa? E encontrando ali a pessoa que deve apenas para lembrar de pagar impostos? Qual a sua opinião sobre o comercial, Alex? Existem números recordes de casas tomadas pelo banco, IPTUs aumentando. Portanto, o governo está brincando de Deus, dizendo basicamente, nós estamos vendo você do espaço. Bonita casa, bonito carro, nós vamos tomar isso de você. Pague-nos o dinheiro que você nos deve. E você não pode tirar sangue da pedra, o povo não tem dinheiro. É o governo conduzindo intimação orwelliana contra o povo. E esse ultraje não é só na Pensilvânia, existem comerciais parecidos em outros estados. Eles estão aqui mostrando a realidade, mostrando que nosso governo está totalmente desesperado. Isso mostra que os Estados Unidos está caindo em uma tirania. O governo está abertamente dizendo isso. E começa a assustar as pessoas para intimidá-las. Agora já ameaçam até com comerciais de TV paga, com dinheiro de impostos. E enquanto nos iludem com o programa Big Brother, saiba que você está encrencado, e isso é para o mundo todo. A República está caindo nos Estados Unidos, e deveria ser uma preocupação de todo o planeta. Porque os bancos, tendo total controle do Pentágono e também das bombas, eles pretendem uma guerra mundial contra Irã, China, Rússia e outros países. O mundo está em perigo. Falou demais o Alex. Alex, lhe damos cumprimentos daqui. Para que existe o curral? Para manter o gado em um local fechado, para que ele não se disperse. Para que existem as cercas em volta do curral? Justamente para manter o gado em um local fechado. Para que existem a maioria das leis? Claro, também para controlar o gado. E esse controle se torna perigoso na medida em que ele vai se somando, se acentuando, se graduando, aumentando. E se você parar para observar, você vai ver que nos últimos 100 anos, o controle tem aumentado de maneira estrondosa, assustadora. E se você parar para observar melhor ainda, você verá que nos 50 últimos anos, esse controle se torna então algo muito mais forte. Nos últimos 10 anos, o controle é muito maior ainda. Nos últimos 3 anos e no último ano, a cada dia que passa, há um controle maior sobre tudo. Uma forma de manter nas mãos, uma forma de segurar, de reter, de prender. Esse é o controle. Quando controlamos o veículo, nós mantemos o veículo para o lado que nós queremos. E se nós tivermos aí bons freios, um bom acelerador com injeção eletrônica, tudo facilita o controle. E os senhores do mundo, eles controlam a população com as leis, através dos governos, é claro. Eu fico observando que nunca eu vi uma divulgação de uma dessas formas de controle ser apresentada de forma negativa. Não. Todas são apresentadas de formas positivas. E nós estamos aqui a cada dia sendo mais massacrados por esse controle. E as perspectivas não são boas. Nós seremos muito mais controlados num período muito curto de tempo para frente. Porque, como eu já disse no início aqui dessa palavra, controla-se muito mais na medida em que vamos nos aproximando do final dos tempos do que se controlava antes desse momento, que é o final dos tempos, sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, a questão dos tributos fiscais que nós devemos pagar porque é lei. E nós temos que cumprir a lei, porque senão nós seremos fora da lei. Mas agora os candidatos vêm pedir votos. E é hora da gente começar a questioná-lo sobre essas leis que são criadas para nos controlar cada vez mais.
Eu estava assistindo um vídeo na internet esses dias sobre a nota fiscal eletrônica. Vamos primeiro entender como funciona o processo de nota fiscal eletrônica. Você sabe. Olha, nós temos que pagar imposto sobre mercadoria, sobre consumo, sobre imposto de renda, sobre não sei o que, blá, blá, blá. Temos, é lei. Nós temos que pagar. E esse controle do sistema sobre esses impostos que nós pagamos vai sufocando de uma forma. Eu não estou falando aqui que ninguém deve sonegar, não estou falando essas coisas. O que é bom sonegar, o que é direito sonegar, eu não falo contra as leis. Eu estou dizendo que as leis são para poder cada vez mais controlar a gente. A nota fiscal eletrônica, por exemplo, ela acaba com o emprego de muita gente. E ela também facilita todos os comerciantes para que imediatamente o governo saiba quanto cada comerciante tem que pagar de imposto. É legítimo, é lei. E lei é para ser obedecida. Agora, o controle é perigoso. Quando eu falo sobre controle, é muito perigoso. Para você ter uma ideia, eu imagino, porque nós somos seres racionais. Embora a escola fica nos tolindo isso, a escola nos faz mero repetidores, mais um tijolo na parede, é verdade. A escola nos prepara para isso aqui no Brasil. Os filhos dos milionários estudam em Harvard, porque lá eles são preparados para dominar a gente, não para ser dominado por ninguém. Mas nós somos condicionados a ser dominados. Professor também, aluno também. E quando eu fico observando que há esse controle e que a gente pode parar para fazer uma análise sobre isso, eu fico preocupado. Porque nós não podemos pensar, nós somos gado para eles. O gado não pensa, o gado segue no curral. E onde tiver uma cerca, o gado contorna. E vai andando, porque gado é gado. E para eles, para o sistema, para os senhores do mundo, nós somos gado. Eu não estou falando de governo e leis, eu falo dos senhores do mundo. Aqueles que comandam o planeta e nos têm como gado. Meu amado, eu penso que daqui a uns anos, pode ser que eu esteja enganado, mas eu penso que daqui a uns anos, não só o que ganhamos, nós teremos que prestar contas, e será automático, claro, sem você precisar ter esforço, porque é tudo para a sua comodidade. Nós somos pessoas que gostamos de comodidade, nós gostamos de facilidade, então será tudo para a nossa comodidade. Mas eu penso que nós não teremos mais que comprovar só o que ganhamos, não. Nós teremos que comprovar também o que gastamos. Eu penso que num futuro breve, quando você comprar um relógio, você vai ter que fazer um registro dessa compra, do relógio. Quando você comprar um tênis, você terá que fazer registro da compra desse tênis. Quando você comprar uma dentadura, você vai ter que fazer um registro da compra dessa dentadura. Quando você comprar um carro, uma casa, um apartamento, um terreno, um prédio, vai ser a mesma coisa. Você vai ter que registrar o que você comprou. Controle. Para quê? Para que o governo saiba de onde você está tirando dinheiro. Eu penso que isso vai acontecer muito em breve. Quando isso acontecer, você vai dizer, eu já ouvi alguém falar isso antes. E foi o lunático do irmão Rubens quem falou. As coisas estão caminhando para isso, meu amado. As coisas estão caminhando para que a gente tenha que comprovar não só o que ganhamos, mas o que gastamos também. De onde saiu o dinheiro? E eles vão dizer, claro, olha, isso é para o nosso bem. Isso é para que não haja mais pessoas desonestas, ladrões que roubam. Porque todos vão ter que comprovar de onde saiu o dinheiro para comprar o relógio, a dentadura, a gravata, o tênis, o carro, o prédio, o apartamento, a casa, o terreno, o barco, tudo. Isso é controle. E você sabe por que vai haver esse controle? Porque o general supremo, o regente mor, que nós conhecemos como iníquo ou anticristo, ele vai querer uma sociedade servil, uma sociedade cada vez mais gado, para poder lhe fazer o que ele pretende. Doing this to what are nothing more to them than humans' perception of cattle. Existem algumas coisas que os senhores do mundo gostariam de nos falar pessoalmente e de forma bem clara, mas não podendo ainda, eles se utilizam de uma de suas ferramentas, se utilizam de Hollywood para dizer coisas que gostariam de estar falando abertamente para nós e ao nosso respeito. Os seres humanos são uma doença, um câncer deste planeta. Vocês são uma praga e nós somos a cura.
na concepção dos senhores do mundo. Nós somos deles. E não passamos de gado. Doing this to what are nothing more to them than humans' perception of cattle. E gado é gado. Para eles não tem diferença. A massa popular brasileira ou de qualquer outra nacionalidade, para os senhores do mundo é a mesma coisa. Observe, por exemplo, como é tratado o gado brasileiro na Estação da Sé, no metrô de São Paulo. Observe como é tratado o gado em Zurique. Observe como é tratado o gado nos trens de Tóquio, no Japão. Chega a ser cômico, porque nos tratam realmente como gado. Prepare o seu coração, que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui mas um dia me morrei, não vamos amigo meu, de quem encontre e qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no som, e boiadeiro era um rei.
tá rodando nas patas do meu cavalo e no sonho que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tange terra engorda o mato. Mas não vou rodar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já se foi, boiadeira já quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Lá subindo e braço forte, na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não foi ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Lá subindo de braço forte, no reino que não tem rei. Vai, 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 Alguns artistas brasileiros, como Raimundo Sodré, como Zé Ramalho, tentaram nos alertar sobre isso. Admirável Gado Novo do Zé Ramalho vem de Admirável Mundo Novo. Segundo Wikipédia, a enciclopédia livre na internet, Admirável Mundo Novo é Brave New World, na versão original da língua inglesa, um livro escrito por Aldous Huxley, publicado em 1932, que narra o hipotético futuro, hipotético naquela época, hoje real, presente, onde as pessoas são pré-condicionadas biologicamente e condicionadas psicologicamente a viver em harmonia com as leis e regras sociais, dentro de uma sociedade. Por que será que o governo fica incentivando coisas que nós, na verdade, não precisávamos desses incentivos? Por exemplo, o sexo. O sexo é algo assim como um instinto do ser humano e até dos animais. Porque ninguém ensina cachorro, gato, qualquer animal a fazer sexo, mas eles sabem quando chega a hora. E com o ser humano também é assim. Agora, quando você vê o governo incentivando a população a fazer sexo, primeiro, nós pensamos, se for sexo entre marido e mulher, companheiro e companheira, pessoas que têm compromissos e que vivem juntas, tudo bem, é um sexo normal. Mas quando chega ao ponto de incentivar o sexo de qualquer forma com qualquer pessoa, desde que se preserve, desde que haja proteção, isso é algo para ser encarado como uma coisa muito séria. E foi manchete nos jornais, nas revistas e na internet também, as declarações do ministro da Saúde, que recomendou sexo para combater doenças crônicas. Mas ele não recomendou sexo entre casal. Ele recomendou sexo entre qualquer pessoa e qualquer pessoa. E isso fica claro nas declarações dele. E é aí que está o ponto que eu acho que é um pouco pesado. Não deveria ser assim. Não que somos puritanos, não que somos aquelas pessoas conservadoras, não. É que a sociedade já está tão degenerada. E quanto mais se incentivar o sexo de qualquer maneira, é claro, pior vai ficar a sociedade. E o ministro da Saúde, está isso na internet bem estampado, está assim, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, recomendou nesta segunda-feira, dia 26, que as pessoas façam sexo como uma das medidas de combate a doenças crônicas. A declaração foi feita durante a cerimônia de lançamento da campanha nacional de prevenção à hipertensão arterial. O ministro repetiu a defesa do sexo como combate a doenças em uma entrevista após o evento. Ele disse, olha aqui que está o negócio, ele disse, não é brincadeira, é sério.
Fazer atividade física regular significa também fazer sexo. Com proteção, é claro, afirmou Temporão. Com proteção é porque não é do marido com a mulher, da mulher com o marido, companheiro e companheiro. Claro que não. É qualquer um com qualquer. E isso, seu ministro, é lamentável. Você já me ouviu aqui falando por diversas vezes de que não há eleição, há seleção. E que os senhores do mundo, com sua batuta, rege a orquestra dessa eleição em todos os países que estão sob o seu domínio, inclusive o Brasil. Pois bem, nós já falamos aqui também que Lula, o presidente da República, ele não era, na verdade, o escolhido, o selecionado aqui no Brasil. Mas como ele crescia bastante nas pesquisas, houve um encontro dos senhores do mundo com Lula e um fechamento para que Lula então fosse realmente o presidente a serviço dos senhores do mundo, os Illuminati, os banqueiros internacionais. Nós falamos sempre isso por aqui, mas e documentos disso? Se procurarmos um documento assinado por eles em um contrato feito com Lula, nós não vamos encontrar, porque na política não se faz contratos desse tipo. Apenas se olham olho no olho ou olhos nos olhos e se aperta a mão. Esse é o compromisso. Na política é olho no olho e aperto de mão, em muitas das vezes que se faz um acordo político. E o interessante faz-se notar que a própria Globo, que era contra Lula em suas campanhas a candidato da República, basta ver, claro, o vídeo Cidadão Kane, onde aparece a manipulação da Globo explícita, escancarada, de baixo nível, na época do debate do Collor com Lula. A Globo, dessa vez, tomou uma queda, porque Lula crescia nas pesquisas e sua eleição era inevitável. Eu até costumo dizer, e você já deve ter ouvido isso aqui no vídeo, nos DVDs ou nas palestras, que a própria Globo tem caído no conceito dos senhores do mundo. Ela foi criada pela Time Life e o dever dela é ser a faxineira faceira, de limpar as sujeiras, de preparar o caminho, capinando, roçando, para que passe o que eles querem. E nessa do Lula, a Globo falhou mais uma vez, como falhou no desarmamento, e como falhou outras vezes também. E como tem falhado perante os senhores do mundo. Daí, claro, abrindo um parênteses, a preocupação da Globo com a audiência da Record, não por ser uma emissora de qualidade, tal, não. Não é esse o detalhe, não é essa a essência. A essência é porque hoje a Record agrada mais os senhores do mundo do que a Globo. E a Globo tem medo de perder a banca, de ser aquela responsável por manter as coisas em ordem, entre aspas, essa ordem, aqui no Brasil, em favor dos senhores do mundo. Mas fechando parênteses e voltando para o Lula, o que acontece? Havia o Lulômetro, que era como os senhores do mundo lá fora avaliavam o Lula na época da eleição, da sua campanha. Porque crescia a intenção de voto do brasileiro no Lula. E a sua eleição era inevitável. Daí, você lembra de um termo antigo aqui no Brasil, o Risco Brasil, onde os investidores americanos, internacionais, quem são eles? Quem são os investidores internacionais? Você sabe muito bem que são os senhores do mundo, a elite global. Estavam com medo de continuar investindo, explorando o Brasil, porque o risco Brasil crescia na medida em que Lula estava para chegar à presidência. E precisava de alguém para poder fazer esse contato entre Lula e os senhores do mundo. Eu não tenho aqui como dizer com todas as letras, nem afirmar que Fernando Henrique Cardoso foi o mentor disso. Mas é bem possível, já que ele fazia parte e faz até hoje do Clube de Roma e é uma pessoa diretamente ligada às fundações dos senhores do mundo, como diz o livro Quem Pagou a Conta, que ainda você encontra nas livrarias. Bem, seja Fernando Henrique Cardoso ou não, a pessoa que interligou Lula aos senhores do mundo, mas com certeza que tem os agentes. Existem aquelas pessoas que são os lobistas, que muitos chamam de aspone, que até mesmo é a sigla para uma palavra, uma terminologia feia, chula, que eu não vou aqui explicar. Mas qual a verdade oculta disso tudo, Rubens? Eu não entendi ainda. Bom, vou mostrar para você. Nós vamos entender juntos. Nós falamos as coisas aqui e muita gente não dá crédito.
em algumas delas, porque as provas, na verdade, não são assinadas, como em todo caso da política, em que olha-se no olho e aperta-se a mão. Não tem assinatura, não tem contrato, não tem cartório. São apenas coisas feitas de homem para homem na política, assim que eles fazem. E é claro, precisava de um desses agentes lobistas para ser o contato-chave entre Lula e os senhores do mundo. E nós temos a prova disso nas entrelinhas, mas temos, porque a Globo, em 2004, em julho de 2004, estava chateada com uma pessoa ligada ao cenário político empresarial, chamado Garneiro. E a Globo então pegou a sua revista Época, naquela época, em 2004, e fez uma reportagem falando a respeito da época da eleição de Lula para bater, para falar mal, para de alguma forma defamar, né, ou tirar de circulação, não sei como, mas para poder ir contra esse homem chamado Garneiro. Era uma matéria para defamar o Garneiro, vamos dizer assim. E nas entrelinhas, Scapoli, olha só o que é Scapoli? O acordo entre Lula e os Illuminati. E é o que você vai ver agora nessa revista Época, na reportagem do dia 9 de julho de 2004, que ainda está na internet, você pode conferir na íntegra, e vamos agora dar uma lidazinha em um trecho dessa reportagem aqui no canal Verdade Oculta e nos DVDs Verdade Oculta. 9 de julho de 2004, a manchete: Cicerone na alta roda. Quase 20 anos depois de ter sido banido do mercado financeiro, acusado de desviar 95 milhões, o ex-banqueiro foi a estrela de um seminário patrocinado pelo Banco do Nordeste para a atração de investimento para a região. Segue a reportagem da revista Época. A agenda de telefones de Gameiro, recheado de nomes importantes, foi seu passaporte de volta à convivência com o poder. O PT descobriu sua utilidade em 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva já liderava a corrida para a presidência, mas ainda era temido como um anticristo no mercado financeiro internacional. As relações entre o partido e o mercado azedaram mais com a criação do Lulômetro, uma equação de um banco americano que associava a subida de Lula nas pesquisas à disparada do índice conhecido como Risco Brasil. Repare que a reportagem diz que Lula era temido como um anticristo no mercado financeiro internacional. Ou seja, os senhores do mundo temiam Lula como se ele fosse um anticristo, algo muito ruim. E aí havia, claro, a necessidade de chamá-lo para um acordo. E aí Garneiro entra em ação. Garneiro ofereceu-se para aproximar o PT e o mercado e pôs sua rede de contatos para operar. Articulou uma viagem de José Dirceu aos Estados Unidos, que incluiu desde palestras para investidores do banco Morgan Stanley até visitas a gabinetes de altos funcionários em plena Casa Branca. Segue a reportagem. O maior ativo de Garneiro é o acesso fácil a gente que tem muito dinheiro e poder. O que sobrou do Brasil Investe é pequeno, mas o conselho da administração é composto de nomes como George Bush pai, o russo Deripaska, o banqueiro Nathaniel Rothschild. E aí, a reportagem da revista Época cita até mesmo Nathan Rothschild, senhor do mundo, Illuminati. E para poder defamar de alguma forma, ou denigrir a imagem desse Garneiro, desse homem, a Globo acabou nas entrelinhas dando uma informação preciosíssima e demonstrando que realmente aquilo que nós falamos tem provas. Lula fechou com os Illuminati já naquela época e por isso é hoje o garoto propaganda da nova ordem mundial. Entre todas as artes, a música certamente é a melhor forma de expressão. Porque a música te faz sorrir, a música te faz chorar, a música te faz ficar alegre, a música te faz ficar triste. E a música, nas entrelinhas, pode falar muita coisa também. Raimundo Sodré gravou A Massa da Mandioca.
E quantas pessoas, na década de 80, cantavam essa música, mas não sabia, na verdade, o que estava falando. Quando proferiam os versos da massa da mandioca, em alto e bom som, nas praças, nas ruas, nos bailes, nas festas de aniversários, nos barzinhos, em todos os locais, porque essa música tocou muito. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que cantavam a massa da mandioca não sabiam o que estavam falando. E creio que até hoje, muitas pessoas que conhecem a massa da mandioca do Raimundo Sodré, na verdade, não sabem o que ele está dizendo. Se há uma verdade oculta atrás de a massa da mandioca, ela será revelada agora. Morrinho de você lembrou da massa da mãe. A massa tem várias características que a coloca num paralelo com a população. Muitas coisas são inerentes à massa e à população, mas há com certeza uma diferença crucial, uma diferença fundamental, a mais importante, entre a população e a massa. A massa é feita pelo homem. E essa população que está aí hoje, que merece respeito e que tem que ser respeitada, a população de 6 bilhões e 700 milhões de pessoas que está vivendo nesse planeta, da qual você, eu, nós fazemos parte, tem que ser respeitada por uma diferençazinha da massa para a população. A população não foi feita pelo homem. A população foi feita por um ser criador, diferente de tudo isso que está por aí. Um ser inigualável, inimaginável. E essa população do planeta Terra, da qual nós fazemos parte, ela tem uma diferença crucial da massa. Ela tem uma massa cinzenta, colocada pelo Criador aqui dentro. E essa massa é capaz de pensar, é capaz de raciocinar. Essa massa cinzenta colocada aqui dentro, ela é capaz de tirar as suas conclusões. E é capaz também de perceber que há algo errado. E quando a massa da população perceber que há algo errado, eu não sei o que vai acontecer. Quando essa massa perceber que não há mais dinheiro, porque a massa é movida pelo dinheiro. Quando perceber que o dinheiro que hoje existe no planeta é apenas 4,7% daquilo que eles dizem que existe, quando essa massa acordar e ver que não tem dinheiro no banco, que se for buscar o seu dinheiro que está no banco, vai ter uma decepção, porque não existe dinheiro. Quando essa massa acordar e ver que cartão de crédito
cheque e transferências bancárias por telefone ou por computador não é dinheiro, são apenas números, eu fico preocupado. Eu me lembro, inclusive, de um desenho animado. As músicas, algumas, pouquíssimas, falam coisas muito sérias e verdades que nós não enxergamos à primeira vista. E desenhos animados também falam também. Muitos desenhos animados falam verdades terríveis. Eu me lembro, por exemplo, do desenho das formiguinhas. Muita gente assistiu o desenho das formiguinhas. E tem uma cena em que os gafanhotos, que não são muitos como as formigas, mas estão melhores equipados, com suas carapaças, inclusive eles voam, e são todos soldados fortes, armados. Em uma determinada cena, esses gafanhotos invadem o formigueiro. Não são muitos gafanhotos, como disse, mas as formiguinhas os temem e eles fazem uma arruaça no formigueiro. Por pouco não destrói todo aquele formigueiro. E após a matança, após a destruição no formigueiro, que quase aniquilou as formiguinhas, esse grupo de gafanhotos agora vai comemorar. E eles vão para um chapéu, porque são gafanhotos, são pequenininhos e cabem dentro de um sombreiro, um chapéu daquele mexicano. E numa taberna mexicana ao som de La Cucaracha, eles estão se divertindo, eles estão bebendo, comemorando a vitória. E aí, o chefe do bando dos gafanhotos tem um estalo. E nesse estalo, ele percebe que há um motivo, há uma razão para se preocupar. Você vai assistir esse trecho do desenho agora. E daqui já vai um recado. Os senhores do mundo devem também ter um motivo para se preocupar. Aí, assim. Um pouco mais baixo. Mais. Oi, Hopper. Vai embora. Tá bem, então eu não te conto a minha ideia. Legal. Tá bem, eu te conto assim mesmo. Sabe, eu tenho pensado, e eu penso mesmo, já que eu sou o vice-presidente, é uma ideia, e é minha. Por que voltar no formigueiro? Nem gosta de macrobiótica. O quê? Tem razão, não estava achando uma boa ideia. Aliás, a ideia nem foi minha, foi do Axel e do Louco. Eles fizeram a minha cabeça e eu fiquei confuso. Gente, mais uma rodada, porque a gente vai ficar aqui! Onde é que eu tava com a cabeça? Voltar pro formigueiro? Pra quê? Nós acabamos de chegar. Nós temos comida de sobra pra passar o inverno, não é? Pra que voltar? Mas tem aquela formiga que respondeu pra mim. É, mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. É, chefão. Elas são pequenas. Pequenas? Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. E que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango, é para manter as formigas na linha. E é por isso que vamos voltar. Tem mais alguém que quer ficar? Ele é bem convincente, não acha? Vamos voar! Repare muito bem que quando os senhores do mundo fizeram esse desenho animado, porque o desenho é de Hollywood, e Hollywood é dos senhores do mundo, eles colocaram essa mensagem, escondidinha, mas ela é bem clara para você que está com os olhos abertos. E o chefe do bando desses gafanhotos
Ele estava com uma preocupação. Se desse tempo para as formiguinhas, elas pensariam. E pensando, descobririam que estão em um número muito maior. Nós estamos começando a pensar. E agora os senhores do mundo têm que começar a colocar a mente para funcionar. E perceber que tem muita gente acordando. Eu termino esse DVD agradecendo a você, pedindo para que você, se possível, compre os DVDs direto com Verdade Oculta, para que a gente possa continuar esse projeto. Se possível, compre direto comigo, irmão Rubens, para que a gente continue esse projeto cada vez mais forte. E eu termino com essa mensagem final que vai ao ar agora. Muito obrigado por assistir mais esse DVD. Alguma vez parou para olhar, maravilhado com essa beleza e genialidade? Milhões de pessoas vivendo suas vidas alienadas. Assim, a Matrix foi refeita para ter esse formato atual, ser o cume da sua civilização. Digo sua civilização, pois quando começamos a pensar para vocês, iniciou-se a nossa civilização, que é, enfim, o centro de tudo. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. O seu tempo já se acabou. E o futuro é o nosso tempo, Morfeu. O futuro já está aqui.